Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo deste canal da série Aprendendo com as Mulheres da Bíblia. E hoje nós iremos falar sobre Abigail. E dentro desse assunto, como viver com um marido difícil, que foi uma situação que Abigail teve que lidar. Nos dias atuais, a agressão contra mulheres é uma realidade na sociedade e um fato dentro de nossas igrejas evangélicas. No Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é agredida fisicamente. Destas, 43% dizem sofrer violência doméstica e 36,8% em vias públicas. Ocupamos o 5º lugar no ranking internacional de homicídios femininos. Além disso, 9 em cada 10 casos de abuso físico não são informados à polícia. Os peritos da lei chamam a agressão contra as esposas de crime silencioso, um dos delitos menos relatados ou denunciados. Muitas mulheres, embora não sejam maltratadas fisicamente, ainda são abusadas. Por exemplo, uma das principais causas da depressão é a baixa autoestima, nutrida pelo fato de sermos constantemente subestimadas por pessoas mais próximas, aquelas que deveriam nos encorajar. Abigail era uma mulher casada com um homem abusivo. Nabal era de difícil convivência, descrito por Deus como rude e perverso. A força das palavras hebraicas está no fato de que ele era áspero, arrogante, um malfeitor com a mão de ferro. Um dos servos de Nabal fala a Abigail sobre o seu senhor e marido dela, dizendo: é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. A própria Abigail descreve o seu marido para Davi. Nabal é um homem perverso, não dê atenção ao que ele diz. Ele é um insensato, como seu nome indica. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 25. Abigail provavelmente casou-se com ele contra a sua vontade. Nessa época, os casamentos eram arranjados pelos pais. Nabal era um dos homens mais ricos da região. Tinha 1.000 cabras e 3.000 ovelhas. Ele era importante e influente. Casar-se com um partido desses era considerado uma bem-aventurança. O fato de que ela poderia ser infeliz com tal casamento era irrelevante. Infelizmente, muitas mulheres na atualidade vivem casamentos tão miseráveis quanto o de Abigail. O belo príncipe torna-se um sapo. O excelente líder cristão não passa de um abusador. Quando encontramos essa mulher pela primeira vez, ela está fazendo todo o possível para reduzir o dano que seu marido provocara. E ele ocasionou um verdadeiro prejuízo, tanto que toda a família estava em perigo de extermínio. Tudo começa durante o período do ano em que as 3.000 ovelhas de Nabal foram tosqueadas. São muitas ovelhas, muitos tosqueadores e muito trabalho para todos se preocuparem. Naquela época, era costume o dono das ovelhas dar uma festa quando a tosquia terminava. Na festa, ele presenteava a todos que, de alguma forma, o tinham ajudado durante o ano. Essa era uma maneira de agradecer a Deus e um gesto de boa vontade para com os próximos. Quando Davi enviou seus jovens guerreiros para cobrar o que devia ser-lhes pago pela proteção que havia dado aos pastores de Nabal naquele ano, eles tinham toda a razão para esperar que esse homem fosse generoso. Mas, em vez disso, Nabal insultou os homens de Davi de 2 formas. Não só se recusou a dar-lhes algo quando deveria ter sido generoso, mas também desdenhou o caráter de Davi diante de seus guerreiros. Davi entendeu bem o insulto. Sua resposta foi essencialmente: peguem suas espadas. 1 Samuel, capítulo 25, 13. Vamos terminar com esse tipo e com todos os seus familiares, versículo 22. Ao mesmo tempo, um servo sábio correu para Abigail e lhe contou tudo o que havia ocorrido. Ela tinha uma situação difícil em suas mãos
e teria que agir rapidamente para reduzir o dano que seu marido provocara. Abigail se apressou para interceptar o problema. Primeiramente, ela fez o contrário do que Nabal ordenara. Segundo ela, o fez escondido de Nabal. O texto indica que não comunicou ao seu marido o que estava fazendo. Davi viu a ação independente de Abigail, contrária aos desejos de Nabal, como advindas de Deus. Nisso, ela é para nós um modelo de mulher sábia diante de uma situação difícil. Agiu pensando no que seria melhor para sua família e seu marido. A primeira pessoa que teria sentido o fio da espada de Davi seria Nabal. Ao agir contra os desejos do marido, Abigail salvou-lhe a vida. Ela tinha em mente o melhor para ele e para todos os seus. Nem toda situação que as mulheres enfrentam em casamentos ruins é uma questão de vida ou de morte. No caso de Abigail, era. Nesses casos, a obrigação da esposa cristã ser submissa termina quando a vida dela está em risco. Uma mulher sábia faz todo o possível para reduzir o dano que um homem difícil provoca em seu lar. Pode ser que essa mulher tenha que agir imediatamente para proteger a si mesma e a seus filhos. E a situação é fisicamente perigosa. Ela deve sair dessa situação com os seus filhos enquanto é possível. Deve procurar o melhor para todos. Isso inclui o marido, ela mesma e todos os filhos envolvidos. É importante saber que uma mulher não é um fracasso como esposa, nem é desobediente a Deus se ela der passos firmes para preservar sua vida em uma situação abusiva. Em seguida, a mulher deve tratar de converter as situações ruins em boas. O objetivo é fazer mais do que reduzir o prejuízo. Queremos transformar uma situação negativa em algo bom. Abigail conseguiu deter com sucesso o exército de Davi para que ele não exterminasse a casa de Nabal. Não foi suficiente evitar o perigo. Ela confrontou Nabal com respeito à sua maneira de lidar com a vida. Ela precisava entender as consequências de seu comportamento reprovável, no caso, Nabal. Abigail escolheu o momento certo para falar com Nabal. Muitas vezes, quando confrontamos uma pessoa difícil, escolhemos o momento e o lugar errados para abordá-la. Embora Abigail tivesse escolhido sabiamente o momento de falar, ela correu grandes riscos ao confrontá-la. Ela não tinha certeza de que Nabal a escutaria. Não tinha como saber se ele ficaria furioso e se lhe faria algum mal, mas ela sabia que deveria fazê-lo, mesmo que as coisas não terminassem bem. Pelo menos, para Nabal, não saíram bem. O impacto em saber o quão próximo estava da ira de Davi provocou-lhe um problema cardíaco. O texto bíblico não nos permite saber se isso ocorreu porque ele se irou com Abigail pelo fato dela ter se intrometido em seus assuntos ou se ficou furioso porque Davi se saiu melhor do que ele. Talvez fosse o terror por se dar conta de quão perto esteve da morte. Seja qual for que provocou o derrame ou o ataque cardíaco, acabou por ser fatal. Num relacionamento difícil, não tente simplesmente reduzir o prejuízo. Procure transformar uma situação negativa, ajudando a pessoa difícil de conviver a ver o que está fazendo a si mesma e as pessoas importantes de sua vida. O amor, às vezes, tem que ser firme porque procura o que é melhor para todos os envolvidos. O homem que abusa de sua esposa ou com o qual é difícil de conviver tem os seus próprios problemas. Essas dificuldades impedem de ser a pessoa alegre e ativa que Deus planejou que fosse. Muitas mulheres confinadas em casamentos abusivos pensam que a confrontação é quase impossível. E as razões são muitas. Com frequência, elas passam a crer nas repetidas afirmações do marido de que, se elas fossem diferentes, eles a tratariam melhor. Ou talvez elas tenham uma compreensão antibíblica sobre o que é submissão. Ou a sua autoestima foi destruída e suas forças não são suficientes para resistir à agressão. Para dar o indispensável passo de confrontar a fim de que ocorra uma mudança, uma mulher vítima de abuso deve estar segura de seu próprio valor diante de Deus
de forma que a pessoa difícil não reduza a sua autoestima. A vida com Nabal não deve ter sido feliz. Todavia, Abigail não permitiu que o caráter maligno de seu marido a amargurasse. Essa mulher bonita e inteligente era suficientemente forte em seu interior para suportar a irracionalidade de Nabal. A história de Abigail teve um final feliz. Pelo menos isso é o que as escrituras relatam. No entanto, essa não é a maneira como termina a história para muitas mulheres cristãs confinadas num casamento difícil. Muitas vezes não somos liberadas da aflição, mas devemos aprender novas formas de lidar com a infelicidade e convertê-la em algo bom. Você convive com um marido difícil? Tem uma amiga confinada em um casamento no qual a maltratam? Tome Abigail como exemplo. Procure converter o mal em bem. Permita que Deus haja em meio, e por meio de você, pelo seu poder, com o propósito de recuperar um relacionamento ruim. Sei que essa palavra é um pouco difícil até de concordar com alguns pontos, mas é muito bom refletirmos sobre transformar algo ruim em algo bom, não só no relacionamento conjugal, mas em várias outras áreas em nossas vidas, porque vai ter momentos assim, não é mesmo? No trabalho, pessoas irão te maltratar, no trânsito, sempre vai ter isso. E que a gente possa ter sabedoria em transformar essas coisas ruins em flores. Não é fácil, mas é possível. Se Jesus conseguiu, nós temos o exemplo dele para tentarmos, não é mesmo? É difícil, mas não é impossível.